Boa tarde a todos. Que a paz esteja com todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que o Mestre ilumine essa nossa tarde de aprendizado, né? Eu vou dar uns recadinhos que estão aqui, né? Só a gente costuma sempre repetir, mas às vezes, né? A gente, graças a Deus, sempre está recebendo novos amigos aqui para o nosso grupo. Bom, a casa ela oferece palestras e tratamento de passe todos os dias, de segunda a domingo. E também aos domingos tem a evangelização infantil, tá? Que é na parte da manhã. Quem tiver alguma dúvida, né, que quiser consultar no mural, tem todos os dias e horários certinho, tá bom? Agora vou pedir para vocês, né, cerrarem os olhos de vocês, os olhos físicos, para que possamos fazer uma conexão mais tranquila, mais serena, nos ligando ao alto, a este ambiente que foi preparado para nos receber nesta tarde. E pedimos, então, ao Mestre e a todos os seres de luz, todos que nos acompanham todos os dias, pois temos que ter certeza que estamos sempre assistidos e amparados. E neste momento eles se alegram mais ainda por estarmos aqui, presentes para receber e aprender e nos melhorar. Toda iniciativa de melhora é sempre muito querida pelo plano espiritual, pois isso alavanca a evolução de toda a humanidade e de todo o nosso planeta. Uma pessoa que brilha no escuro ilumina cada um de seus irmãos e os leva na caminhada juntos. Querido Mestre, obrigada, obrigada por seus ensinamentos e por todos aqueles que vieram depois de ti, disseminando entre nós vossas palavras, e não só vossas palavras, mas vossos atos, pois pelos atos demonstramos aquilo que vai em nosso coração, que nosso coração possa receber as lições dessa tarde, que nossa mente se expanda para o aprendizado, e muito obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, Pai, por tudo, sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos receber o Zé Roberto, que vai fazer a palestra da tarde, que é sobre finados. Boa tarde a todos aqui presentes, aqueles nossos queridos amigos que nos veem pela internet. E hoje, como é bem propícia a data, nós vamos falar sobre finados, né? E a propósito, quando se fala de homenagem aos mortos, né, isso não vem de agora. Isso é regulamentado e estabelecido nos dias atuais pela Igreja. Mas no período já paleolítico, o homem de Neandertal já enterrava seus mortos e foram encontrados, através de escavações, alguns homens que foram, mulheres, pessoas que foram enterradas e postas em posição fetal, pintados, adornados com amuletos e objetos pessoais. Então, vê que isso já não é de agora, né? Então, isso já era um indício da crença da vida além da morte, né? Já existia essa crença da vida além da morte. E esses fósseis foram encontrados porque eles datam cerca de 30 mil anos atrás, né? Então veja só que isso não é de agora, isso já existia, né? Homenagem aos mortos, isso já sempre existiu desde que o homem adquiriu a consciência de que existia a vida após a morte. Mas já no século I, ou seja, após Jesus ter nos deixado materialmente e estar presente em todos os momentos de forma espiritual, e se encontra entre nós com toda certeza, os cristãos já rezavam, já faziam homenagem aos seus mortos, principalmente nos túmulos dos mártires, nas catacumbas, né? Aquelas catacumbas que existem em Roma,
Então eles já faziam essas homenagens aos mortos, né? Aqueles que realmente batalharam pela manutenção e a divulgação do cristianismo na Terra. Mas o Dia de Finados, ele foi instituído basicamente no século X, né? Porque um padre beneditino, Odílio, que depois foi santificado pela Igreja Católica, né? Ele estabeleceu que deveria ter um dia de homenagem aos mortos para todos aqueles que estivessem na Ordem dos Beneditinos. Então, a Ordem dos Beneditinos aí começou basicamente a oficializar essa data para o cristianismo. E a partir do ano de 1009, basicamente, o Papa Silvestre II, ele obriga a toda a comunidade católica a dedicar um dia para homenagear os mortos. E esse dia foi estabelecido após o dia de Todos os Santos, né, que já é dia 1, então dia 2, né, fica estabelecido. Então essa é a história. E em vários povos se comemora de maneira diferente. Os coreanos, por exemplo, eles fazem uma mesa com as iguarias que os antepassados gostavam, e fazem daquilo uma festa, e participam também, né? Eles também comem ali junto com aqueles que eles imaginam que ali estão sendo homenageados. E no México, de uma forma muito especial, uma festa, né? Nós estivemos lá recentemente, e eles já começam a produzir aquilo que chama o pão de morto, né? Então o pão de morto é um pão doce, com canela, é muito gostoso realmente. Eu comi o pão de morto, é uma coisa fantástica, muito deliciosa, né? E o que eles fazem? Nessa data, eles já comemoram a partir do final de outubro. Dia 30 de outubro já começa a comemoração. Então eles enfeitam as casas, eles adornam os lugares assim da casa, formas especiais, formam pequenos altares, colocam as fotos daqueles que partiram, principalmente das crianças, e colocam brinquedos, né, para eles, fazem doces, e não é para ficar ali, não é um despacho não que vai jogar depois no mato ou na encruzilhada, eles comem, né? Eles participam, e aquilo é uma festa, tudo colorido, né? Então eles transformam aquele momento de dor, de saudades, num momento de festa. É muito interessante. Como se estivessem vivos. E dizem que essa cultura já vem dos maias, que se casou com a cultura cristã e assim permaneceu, né? Então é muito legal, muito bacana a gente ver isso, né? Que eles não levam isso como um momento muito doloroso, não. Eles levam aquilo como um momento de saudades, né? Não há choro, nada disso, né? Muito bem, mas o que é a morte na realidade? O que diz Kardec sobre a morte, né? Kardec diz que é nascer, morrer, renascer e ainda progredir, tal é a lei. Então essa é a morte. Já a epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, ele coloca de uma forma muito clara, que se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Isso Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, né? Então Paulo já dizia isso, né? Que há uma separação, que tem um corpo material e o corpo espiritual. E Kardec vem a complementar, né? Da forma que nós entendemos, através da codificação. E no livro Rumo da Felicidade, do Divaldo Pereira Franco, que é a psicografia do espírito de Joana de Ângeles, que é o tema que nós estamos falando sobre hoje, a Joana de Ângeles dá a seguinte mensagem para nós: a morte, não obstante as valiosas conquistas do pensamento contemporâneo, continua ceifando esperanças e alegrias ao tempo em que semeia angústia e dor. Quer dizer, uma perda, uma separação. Nós estamos vivendo um mundo material. Então, quando nós nos separamos de alguém que vai mudar para outro país, que seja outra cidade, às vezes, nós sentimos aquela saudade, sentimos aquela falta. Às vezes isso é acompanhado até de uma tristeza, de uma angústia. Imagina então, no caso de uma desencarnação, que nós temos a certeza que nesse mundo, aqui no mundo material, nós não vamos encontrar mais essa pessoa. Ela estará numa outra dimensão, no mundo espiritual. E nesse sentido, a doutrina espírita é fantástica, né? Porque é uma doutrina essencialmente consoladora. E se nós vamos procurar, principalmente
no terceiro livro, do Livro dos Espíritos, que fala no quarto livro, que fala das esperanças e consolações, ali nós vamos encontrar tantas informações sobre isso, né? Tantas informações sobre o desencarne, sobre a perenidade da vida espiritual, né? Corroborando aquilo que Kardec nos coloca, né? Que nós vamos nascer, vamos desencarnar, vamos renascer, vamos progredir sempre, né? E falando sobre a morte, para deixar um pouco mais alegre o ambiente aqui, eu me lembrei e fui pesquisar uma canção do Milton Nascimento, que é a letra do Fernando Brant e Milton Nascimento, que fala encontros e despedidas. Essa canção, a gente vai olhando assim, interpretando, é fantástica, se você olhar pelo lado positivo, né? Além de ser uma melodia fantástica, né, de ser um Milton Nascimento, ele coloca o seguinte, né? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, e tem gente que vai para nunca mais, para nunca mais voltar. Quer dizer, é o entendimento do mundo material. Então, o que é que podemos entender essa estação? O que nós podemos entender dessa estação? A nossa planeta, a nossa encarnação que nós estamos aqui. É um estágio que nós passamos. Todos os dias é um vai e vem. São aqueles que encarnam e são aqueles que desencarnam. E nós temos, no mundo espiritual, segundo informações muito precisas, nós temos cerca de 20 bilhões de espíritos que ainda estão na psicosfera, que nem todos, certamente, vão ter oportunidade de encarnar aqui, porque aqui nós vamos passar por um mundo de regeneração. Estamos mudando do mundo de provas e expiações para um patamar maior. E esses que estão vindo agora são espíritos que vêm auxiliar essa transformação do nosso planeta. São aqueles, nós nos admiramos muito, poxa vida, uma criança nasce, estamos comentando agora, nasce prematura, dali 2 semanas está com os olhos abertos, está já com os reflexos em dia. Meu Deus do céu, eu me lembro que Maria Helena, minha irmã, ela testemunha quando eu nasci. Talvez eu abri os olhos quando, sei lá, depois de um mês, né? Era enfaixado feito um pirulito, né? Porque é a coisa... É assim, né? Não é verdade? Hoje não. A criança hoje, a gente vê essas criaturazinhas de 2, 3 anos já se interessando, mexendo em celular, mexendo em informática, falando de temas que, logicamente, na nossa infância, né? Aos altos dos meus 71 anos, posso dizer, eu não falava, né? Quer dizer, coisa totalmente diferente. Mas aí vem, né? Ainda a canção diz que tem gente que vem e quer voltar. É verdade. Tem gente que encarna e se desilude, se desespera com os problemas que encontra aqui nesse planeta, porque é um planeta de provas e expiações. E nós, como espíritos imortais, o que nós queremos? Nós queremos conforto, nós queremos a felicidade. Mas a felicidade, né, já consta no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, a felicidade não é desse mundo, né? E essa frase foi tirada até de um abade que falou: a felicidade não é desse mundo. Nós estamos aqui. Está ainda no Eclesiastes de Salomão. Salomão já dizia: a felicidade não é desse mundo. E ele está perfeitamente correto, porque nós temos momentos de felicidade, nós estamos construindo um mundo melhor para termos mais felicidade, para sermos mais felizes, para termos momentos mais prazerosos. E esses momentos mais prazerosos não quer dizer no mundo material, nós estamos falando naquilo que se refere ao mundo espiritual. Ter o prazer de ter a parte moral desenvolvida, de sentir a fraternidade, o amor, de ter prazer de fazer alguma coisa para o nosso próximo, como Jesus sempre nos recomendou: amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Que ele resume todas as leis e todos os profetas, né? Ainda diz a letra: tem gente que vai e quer ficar. Não existem espíritos que desencarnam
e não quer saber, tem problemas para reencarnar. Tem muitos espíritos assim. Espíritos que desencarnam em situações de ignorância, em situações de altas dívidas morais. Eles sabem que quando retornar, eles vão ter que se ressarcir, né? Não é não fazer o mal, é fazer o bem que deveria ser feito, todo o bem necessário, como os espíritos orientam a Kardec. Então esses espíritos ficam na erraticidade, não têm aquela vontade, aquele desejo de voltar, não quer voltar, mas tem que voltar. Porque o que acontece conosco no mundo espiritual? O espírito, ele é dotado do que se chama de energia cinética. Então, quando nós temos, não vamos dizer aqui, por favor, não vão entender que nós somos borboleta, nem passarinho, nada disso, né? É o desenvolvimento do princípio inteligente. Quando uma borboletinha, ela morre, termina a vida dela, ela não tem nada de energia cinética. Ela vai e já volta para o mundo material. Nós não, nós podemos ficar um período no mundo, na erraticidade, mas chega um momento que a nossa energia cinética acaba. E aí que vem as tais reencarnações compulsórias. Porque não tem jeito. O espírito não pode ficar lá o tempo todo, porque não vai... A nossa finalidade é o progresso, como diz, como nos orientam os espíritos, e como bem relembra Emmanuel. É do átomo ao arcanjo. É a lei. Do átomo ao arcanjo. Então nós temos que ascender, não tem outro jeito. Mesmo aqueles que permanecem no erro, no desvio moral, aqueles que permanecem em faltas com o seu próximo, em faltas com a sociedade, esses vão progredir com toda certeza, são nossos irmãos. São nossos irmãos e vão estar progredindo junto conosco, um dia vamos nos encontrar, né? E diz o seguinte, né? Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente que encarna e não aproveita a sua encarnação. Tantas oportunidades, fica aqui contemplando o quê? Contemplando nada. Não há progresso. Se agarra ao mundo material. Desperdiça as oportunidades, os compromissos assumidos na espiritualidade, quando nós participamos da nossa própria encarnação. Se não foi uma reencarnação compulsória, nós participamos, junto com o Ministério da Reencarnação. E nós participamos exatamente com aquilo que nós precisamos passar, enfrentar, com as provas necessárias, com as dificuldades para as quais são necessárias para o nosso progresso. O Chico Xavier já dizia, se não fossem os problemas, as dificuldades, não teria saído do lugar. Nós estamos falando do Chico Xavier, não estamos falando de um espírita comum igual a nós, né? Estamos falando de um ser elevado, né? Tem gente a sorrir e a chorar, e assim é chegar e partir. Né? Sorrir e chorar. Quando as pessoas chegam, né, a encarnação, já diz um amigo espiritual que diz que quando chega, né, todo mundo sorri, né? E o mundo espiritual chora, fala, estamos deixando aqui um amigo que está reencarnando, vamos torcer por ele, né? O caso específico do nosso lar, Dona Laura, quando ela reencarna, ela vai pedir forças, vai pedir realmente para que aqueles que ficam orem por ela, porque é uma viagem onde haverá o esquecimento. Não é um mundo desconhecido. O espírito sabe que vai enfrentar, mas nós temos o esquecimento. Aí quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós falamos, poxa, por que eu passo por isso? Eu mereço isso? Merece? Merece isso e muito mais, né? E se não trabalhar no bem, e se não fizer o bem, a caridade, praticar a fraternidade, se não se reformar intimamente, edificando valores morais, não vai ter mérito para ter as suas penas aliviadas. Não haverá mérito para que tudo isso possa ser compensado, porque é tudo uma balança. Quando nós fazemos, não há necessidade do sofrimento na realidade, nós temos que nos modificar. Modificar. Exemplo típico, Paulo de Tarso. Paulo se modificou. Tudo que ele fez, se a gente olhar a história de Paulo,
como rabino, como membro do Sinédrio. Nossa, é uma história, sim, bastante complicada. Quando se começa a ler o livro Paulo e Estevão, quando lê a história de Paulo, chega no momento que você começa a falar, puxa vida, mas o que ele fez, né? Agora, chega numa parte do livro para frente, você fala, olha, que maravilha, que mudança, né? O bem que ele fez. E se não fosse Paulo de Tarso, será que nós estaríamos falando do cristianismo agora? Acho que não. Né? Foi aquele baluarte, foi aquele que Jesus escolheu pelos seus valores, por sua determinação, aquilo que nós temos que ter determinação, né? Para podermos enfrentar, né? E superar todos os problemas, né? E aí diz ainda a canção, são dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. Então vamos relembrar Kardec? Nascer, desenvolver, morrer, renascer. Então chega e vai. Eis a lei, né? Chega e nós vamos e vai, né? E aí diz o seguinte, a hora do encontro é também despedida. Por que despedida? Quando se nasce, se despede do mundo espiritual. Lembra da Dona Laura? Vamos lembrar de novo a história da Dona Laura. Se despediu do Lísio, se despediu de todos, do André Luiz, todo mundo, e veio encarnar, né? Então se despediu de lá. E quando nós partimos do mundo material para o mundo espiritual, retornamos à pátria espiritual também, nós nos despedimos também daqueles que aqui ficam, para reencontrá-los, graças a Deus, né, no mundo futuro, né? No livro dos Espíritos, na segunda parte, que fala da questão 149 a 150b, fazer um resuminho aqui, para não avançar muito da hora, né? Os Espíritos esclarecem que a morte é a destruição do corpo físico, que é uma vida transitória. Isso o Espiritismo esclarece de forma com muita propriedade, né? Que o nosso espírito é um espírito imortal, não é eterno. Eterno é só o Criador, que não teve começo, não teve fim. Nós somos criaturas, nós somos criados. E se nós vamos estudar a nossa criação como espírito, não é o fórum para a gente falar aqui agora, né? Mas é uma coisa fantástica, de ver o princípio inteligente, como se desenvolve, como é que nós vamos adquirindo as experiências, os valores, quando nós já passamos para outras orbes, e lá que nós vamos então ser desenvolvidos, sermos dotados da razão, e aí então do livre-arbítrio, aí sim nós vamos encarnar isso que nós somos, né, os seres hominais, que nós já encarnamos nos mundos primitivos, já vivemos lá, vivemos no mundo de provas e expiações. Quantas encarnações nós já tivemos? O que nós já fizemos? Né? Fica na noite dos tempos. Na noite dos tempos. Né? Cada um de nós aqui tem uma história. Por isso que é bom não saber o que nós somos na encarnação passada. Né? É bom não saber, porque coisa boa, com certeza, nós não fomos. Né? Para estarmos aqui nesse momento trabalhando, principalmente trabalhando na doutrina aqui, agora, né? Procurando aprender. Então, graças a Deus, nós já usamos aquelas experiências pretéritas agora. Mas do lado bom, as coisas que nós erramos, fica para trás. O erro faz parte também do acerto. Quando nós erramos, nós vamos procurar depois corrigir aquele erro, seguir o caminho melhor. Isso que nós estamos fazendo agora, através da doutrina espírita. E quanto mais nós estudamos o Evangelho, quanto mais nós vemos essas mensagens do mundo espirituais, quanto mais nós praticamos a caridade, nós vamos vendo o prazer que isso dá, a fraternidade, o prazer, quando se faz alguma coisa boa, você sente aquela satisfação, aquilo que o dinheiro não compra. Não é o ter, né? Você tem dentro de você. Então isso que é bom, isso que a doutrina nos ensina. Não especificamente a doutrina espírita, porque as religiões que são voltadas para o bem, para o amor, para a fraternidade, para a caridade, também promovem isso, com toda certeza. Mas nós somos privilegiados, porque nós temos um conhecimento além, que é o conhecimento da vida espiritual. E cada vez mais. Ontem eu estava vendo um depoimento do Manuel Bolonha, que é o presidente das casas do André Luiz, dos seres especiais, que trabalham, veja o trabalho que se faz com linguagens cognitivas, ou seja, através de símbolos. Eles não se comunicam, não tem como falar.
Não tem como se expressar. Através, apontando, ou através do olhar, olha para aqueles... E a pessoa interpreta. Gente, um interno que ele não se... está cada dia mais comprometido, ele não consegue sequer locomover-se. Ele lançou um livro de poesias. Acreditam nisso, gente? É uma coisa que deixa a gente assim, extasiado. E eles se comunicam. Eles fazem as perguntas. Eles falam, eu hoje estou feliz. Não gosto quando as pessoas chegam perto e se lamentam e falam coisas. Eles entendem, as pessoas chegam lá às vezes, falam, ai, coitadinho, nossa, olha como é que eles... Eles entendem. Como espíritos, eles estão encarcerados. É como se pegassem, colocar... Muitos de vocês são motoristas, né? Se vocês pegam um carro quebrado, vocês conseguem fazer o carro funcionar? Não, assim é espírito num corpo que está simplesmente limitado, né? Então nós sabemos desse mundo espiritual que é fantástico, né? É uma coisa tão maravilhosa, né? Ainda diz nessa mensagem da Joana de Ângeles, né? Diz assim, quando ocorre o fenômeno da morte física, o espírito se liberta e volve à realidade onde procede. Ninguém fina, desintegra-se como se ilude os negadores. A vida prossegue além do túmulo. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 934, pergunta o seguinte, né? Kardec pergunta aos espíritos, por que a perda de pessoas queridas nos causam desgosto, tanto mais legítimo quanto irreparável, independente da nossa vontade? Nós não temos vontade. Se alguém, um amigo, vai desencarnar, nós não podemos falar, olha, fica aqui. Chegou o momento, porque extingue-se o fluido vital. Naquele momento já é o momento do retorno à pátria espiritual. Então, nesse momento, não tem o que fazer. É um momento, nós temos, como matéria, um princípio, um meio e um fim. Isso é que acontece, como espíritos não, né? Aí os espíritos respondem para Kardec, esse motivo de desgosto atinge a todos. É uma prova ou uma expiação. É claro, quando alguém querido desencarna, nós não vamos dar risada, né? Não vai ser uma alegria, né? Absolutamente, né? Nem que a pessoa esteja sofrendo uma enfermidade. Não é verdade? Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que se dispõe, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentimentos. O que ele fala dos meios que se dispõe? Através da prece, dos bons pensamentos. Quando se ora por alguém que partiu, à espera de outros meios. De repente, vem uma mensagem psicografada, não é verdade? O sonho. Nós vamos sonhar com aquela criatura que está conosco, não é verdade? Então partiu, mas olha, sonhei com a minha mãe que desencarnou. Poxa vida, não é casualidade, não é o arquivo que está lá registrado, como outras coisas que acontecem. Realmente, nós vamos ao encontro daqueles que desencarnaram. Não? E ainda ele esclarece o seguinte na questão 936. As dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram. Não há desespero. A dor é legítima, como diz aqui. É legítimo sentir dor. É legítimo sentir a separação. É muito claro isso. É temporário. Mas nós não podemos nos desesperar, porque vai atrapalhar o desenvolvimento do... Vai repercutir. Porque tudo que nós pensamos é matéria. Vai se formar quadros mentais. E esses quadros mentais, eles vão se ligar diretamente àquele que desencarnou. É aquele que desencarnou, fica vendo o sofrimento daqueles que estão ali. Né? Lá no livro Nosso Lar mostra muito isso nas câmaras de regeneração, nas câmaras de recuperação, né? Se mostra muito dessas coisas, essas reverberação que tem do mundo material para o mundo espiritual. Então nós temos que realmente pensar sempre com tranquilidade, com harmonia, né? Com amor. Então, andando aqui no nosso tema, falando da mensagem da Joana de Ângeles, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: os teus mortos prosseguem, apesar de invisíveis, aos teus olhos.
Se fizeres, porém, um grande silêncio em prece, lograrás percebê-los e ouvi-los. Percebê-los e ouvi-los. Se nós entrarmos em comunhão com o mundo espiritual, com o mundo superior, logicamente nós vamos atrair essas pessoas, essas criaturas que estão no mundo espiritual, para junto de nós. É lógico, às vezes a criatura ela está desencarnada e precisa de um tempo necessário para a sua recuperação. Porém, ela sente aquele amor daquela prece. E aquele amor daquela prece vai auxiliá-la. Lembra mais uma vez do livro Nosso Lar, do André Luiz? Quem foi que auxiliou André Luiz quando ele estava ali no umbral? As preces que o auxiliaram para que ele se retirasse. A mãe dele, aquela senhorinha que ia lá, né, que ele atendia até de mau gosto, porque é depois do horário. Né? Chamava Matilde, né? E essa é nossa, aquela é outra. Não, essa dessa daqui já está aqui, né? Mas lembra daquele fato, né? E aquela criatura no mundo, lá no Nosso Lar ainda, né? Sempre, André, olha, tal, o amor que nutria por ele, por aquilo que ele fez. Veja o bem que faz, a caridade, fazer alguma coisa em benefício do próximo, né? Sem conhecer, né? Diz ainda a Vena de Anjos, envolve-os sempre nas memórias queridas, nas vibrações de carinho, e eles se beneficiarão com as tuas mensagens. Vibrações de carinho. O que é vibrar, né? Sempre falo aqui, a pessoa fala, o que é vibrar, né? A pessoa fica pensando, vibrar, pensar com amor. É só isso. Exatamente, é pensar com o coração, né? Coração, pensamento e o mundo astral, o mundo espiritual. Isso é vibrar, né? Não precisa fechar os olhos, espremer, nada disso, gente. É pensar com amor. Aquela prece com amor, aquele pensamento com amor é uma vibração. É o que diz que a Joana de Anjos recomenda através do Divaldo aqui, né? Vibrações de carinho. E eles vão se beneficiar com suas mensagens. Estando felizes, eles te ajudarão, apoiando-te nos projetos nobres e amparando-te nas horas difíceis. Quer dizer, apoiando-te nos projetos nobres. Projetos nobres, né? Não vamos pedir para ganhar na loteria, né? Ou comprar um carro novo, vou fazer uma promessa para comprar uma casa, né? Esquece isso daí, né? Não tem barganha, não vai te apoiar para isso. Nos projetos nobres. Eu estive visitando um amigo aqui no São Camilo. Ele ocupou um posto elevado da Polícia Militar, foi comandante, né? E ele realmente, como é uma profissão muito difícil, né? Você tem que às vezes fazer coisa que até contraria os seus princípios, né? Mas ele sempre foi uma pessoa justa. E ele estava lá e ele teve um problema grave de coluna e não podia mais andar. Até os vizinhos tiveram que ajudar. Eu estava viajando, os vizinhos ajudaram e foi para o São Camilo. Eu cheguei lá e estava bem. E ele é um adepto do espiritismo, embora não tenha tanto conhecimento da doutrina, mas ele fala muito do espiritismo, ele se tornou espírita. Então ele falou o seguinte, olha, ele falou para mim assim, de uma maneira bastante simples. Falou, Genari, eu não fui batizado, quer dizer, assim como uma madrinha. Minha mãe me levou lá na Aparecida do Norte e foi batizado todo mundo. Então, eu sempre considero que minha madrinha é Nossa Senhora, né? Aí eu falei, Interessante. Ele falou o seguinte, eu estava aqui há 2 dias atrás, eu quero que você escute isso, transmita isso a quem você puder, por isso que eu estou transmitindo para vocês, né? Ele falou, eu fiz uma promessa. Eu sei que o espiritismo não se faz promessa, mas eu fiz uma promessa. E que promessa que eu fiz? Eu falei, se for merecedor, falando com a madrinha dele, né? Eu vou fazer uma promessa. A promessa que eu tenho, eu não vou nada material, vou fazer a promessa minha, de mim como espírito. Eu prometo que cada vez mais eu vou ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, eu vou ser caridoso, vou desenvolver sempre isso.
E eu nunca vou me esquecer disso, porque isso é um compromisso que eu estou assumindo. Aí ele me falou no dia seguinte, eu comecei a andar. Olha, fantástico, né? Então, o melhoramento que nós temos que ter, espiritual, se libertar daqueles erros que foram cometidos, né? Então, por isso que é importante isso, né? O lado moral, eu sempre falo que o Espiritismo, ele é apoiado numa base de 3 grandes pilares, né? É o científico, é o filosófico e o religioso, que é doutrinário. Mas eu sempre acho o seguinte, que não é religioso, é moral. É científico, filosófico, que é a filosofia do Cristo, do nosso Mestre Jesus, e moral. Não adianta, se nós não nos desenvolvermos moralmente, não adianta absolutamente nada, né? Diz ainda sobre aqueles que partem: ama-os sempre, recordando-os nas tuas orações, que lhes fazem muito bem. E agora, para finalizar, e no dia de finados, ao recordá-los, reparte dos teus sentimentos algumas parcelas de amor, distribuindo-as com os sofredores do mundo, em homenagem a eles, ao invés de lhes favorecer os mimos habituais da vaidade, que não os alcançam mais. Né? Olha que fantástico, né? Reparte os teus sentimentos, algumas parcelas de amor, distribuindo-os com os sofredores do mundo. É isso que devemos fazer, então, nesse dia de finados. Não olhar do lado material, flores no túmulo, essas coisas. São coisas materiais. Olha, se ele faz bem, tudo bem, né? Não é nada contra. Pode ser feito tudo isso, né? Mas principalmente quando se fala daqueles que partiram, nós temos que pensar nisso com amor, com caridade, com fraternidade, lembrando daqueles também que partiram e estão sofrendo. Porque hoje, com essa metodologia da cremação, não existe nem lugar para se levar flor mais para aqueles que foram cremados, né? Que, aliás, é uma opção que eu, pessoalmente, faço. Para que ficar um mundo material aqui? Nós já tivemos... Será que quantos corpos já tive em vidas passadas, coisas que... daqueles momentos, do tempo romano, de Israel e tudo mais, quantos corpos eu já tive? Já está lá, não sei nem onde está mais. Para que eu quero mais um? Não é verdade? Então, esse é o pensamento que devemos ter, segundo a recomendação sábia da Joana de Ângeles, no dia de finados. Né? Não olhar com tristeza, não olhar com choro, não olhar nada disso. Lembrar com amor e repartir os sentimentos de amor em parcelas para todos aqueles espíritos que já partiram e que estão necessitando, mais eventualmente do que aqueles que nós estamos em nosso pensamento, nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai, nosso avô, que já estão na prata espiritual, que nós já temos notícia dele, né? Como militantes do meio espírita, nós já sabemos, né? Nós não precisamos mais, eles sabem, eles estão aqui com a gente toda hora. Estão, com certeza, alguns aqui, né? E que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos, assim, essa celebração do dia de finados assim, com muito amor, né? Com tranquilidade, deixando o lado material, o lado comercial. Deixa o lado comercial para lá, deixa as lojas de flores vender suas flores, precisam viver também, né? Mas não precisamos disso. Precisamos de bons pensamentos, de boas vibrações, né? Pensando neles assim com muito amor. Que Jesus nos abençoe. Ótimo, Zé. Como sempre. Alguém quer fazer uma pergunta para o Zé? Alguma colocação também? O Vladimir não dá ainda. Eu gostaria de contar uma coisa. Eu gostaria de dizer o seguinte: uma ocasião, já faz muitos anos, eu recebi uma mensagem de meu pai. Escrevi até com um lápis vermelho que me deram na hora, foi uma psicografia. E ele dizendo que ele estava preparando um local para nós. A hora que todos os filhos voltassem para lá, que ele agradecia o evangelho que nós fazíamos e que ele estava preparando um local para nós. Então, já temos um local para ir.
Mas se Deus quiser... Fala para ele que você não tem pressa, né? Por favor. Né? Não, Wagner, não é isso que nós falamos? Queremos ela aqui ainda, né? Foi minha professora no curso de doutrina, viu? Para quem não sabe. Se Deus quiser, nós vamos para lá. Já faz tempo, né, Matilde? Faz tempo já isso, né? Por isso, e toda noite nós oramos para meus pais, para meus irmãos que já foram também, e sabendo que a saudade existe. Mas nós sabemos que eles estão prosseguindo na sua jornada, uma jornada diferente. Então, que eles sejam bem-vindos do lado de lá e estejam aproveitando bastante esses momentos. Exatamente. Que esperam a gente lá. O que eu sempre peço, eu sei que aquelas pessoas queridas que estão já no mundo espiritual em situação boa, né? O que eu sempre peço, raramente eu peço para mim, nunca quase. Eu peço para as pessoas que eu amo. É isso. Eu gostaria assim, quando eu faço alguma tarefa na casa espírita, né, na hora da oração ou na hora de algo sentido com amor, eu gosto de lembrar dos meus entes queridos, né? Então eu faço isso. Então na hora de um encerramento de trabalho espiritual, né, vamos vibrar para as pessoas que precisam, lógico, nós acompanhamos, tal. Eu sempre coloco a minha família que está no plano espiritual. Às vezes vem até o nome deles, o rostinho dos meus tios, né? Então é uma forma que eu faço. Não sei se está errado, se está certo. Não, está certo, né? Está perfeito, está perfeito. E não se esqueça o seguinte, né? Daqui a pouquinho eles já estão aqui de volta, né? Como nossos netos, bisnetos, quem é que sabe, né? Aquelas pessoas queridas falam, poxa vida, eu gosto tanto dessa criatura, né? Esse meu neto, assim. Mas quem é? Quem é, se não são aqueles afetos harmônicos, não desarmônicos, harmônicos, porque às vezes acontece os desarmônicos, né, que nós temos que também trabalhar. Por isso que nós temos um conhecimento da doutrina. Né? Não adianta querer, são os afetos desarmônicos, aqueles que nós gostamos, e fala, poxa vida, minha filha não me entende, meu filho não me entende, né? Não, entende sim, né? Você está se acertando do passado, né? Certo agora. Certo agora, enquanto como é que diz Jesus, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele, né? É assim que tem que ser, né? Mais alguém? Não? Obrigada. Não tem pergunta, né? Não, hoje não. O Lourenço só faz quando a Leda participa. Você tinha que ter falado isso aqui, ó. O Lourenço só participa quando é dele. Só faz pergunta para a Leda, para mim nunca faz. Você apagar a luz para mim. Eu estou ficando enciumado. Bom, agora chegou o momento da nossa doação. Da doação do nosso amor e do nosso carinho. Que possamos sentir saindo do nosso coração uma luz muito límpida que se eleva ao alto e envolve a todo o nosso querido planeta Terra. Esse planeta que é nosso lar e que é nossa escola. Que essa luz se estenda por todos os lares, pois um lar é a base de toda a comunidade, de toda a cidade, de todo o país. Que essa luz percorra também os corações dos dirigentes, que olhem e zelem por aquilo que eles estão responsáveis neste momento. E façamos uma vibração especial no dia de hoje para aqueles que já partiram, amigos, parentes, pessoas queridas, para todos aqueles que de alguma maneira fizeram parte da nossa vida, contribuíram para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Que eles possam ser envolvidos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. E que Deus possa iluminar os seus caminhos também, para que possam prosseguir do lado de lá, em sua evolução, sabendo que os nossos corações estarão sempre unidos, sempre por laços de afeto, de paz, de união, de amor e de harmonia.
Senhor, obrigada. Obrigada por todas as oportunidades. A oportunidade da convivência com aqueles que caminham encarnados conosco ou com aqueles que já partiram. Obrigada por cada palavra que adentra o nosso ser e nos transforma, que cria raízes para nos tornarmos criaturas do bem, da paz, da harmonia. Obrigado a todo o plano espiritual, aos dirigentes desta casa, que sempre estão aqui para nos orientar, também com muito amor e muito carinho. Obrigada por tudo, Pai, que assim seja, graças a Deus. E agora que possamos permanecer nessa paz e nessa tranquilidade, enquanto a sala de passes vai ser preparada. Uma boa tarde a todos, obrigada.